Boa tarde a todos. É um grande prazer estarmos aqui novamente, eu, professora Daniela Silva, professora do Instituto Inteligence e excepcionalmente hoje convidada para entrevistar a doutora Regina Jansen. Nós estamos dando seguimento a esse projeto sobre os candidatos da OAB 2019, para que eles estejam aqui no nosso estúdio, no Instituto Inteligence, para apresentarem as suas propostas e elucidarem as possíveis dúvidas que os nobres colegas advogados possam ter a respeito de uma possível gestão de cada um dos candidatos. Então eu dou boas-vindas à doutora Regina Jansen e já abrindo espaço para a sua apresentação a respeito da sua candidatura e demonstrar, falar um pouco para os ouvintes a respeito de por que Regina Jansen para a OAB, para a presidência da OAB em 2019. Boa tarde, doutora Regina. Boa tarde, professora Daniela, doutora Daniela. É uma honra poder estar aqui. Agradeço a oportunidade, esse espaço, considero como um espaço de responsabilidade social para com a advocacia e para com a sociedade, né? Quando se abre um espaço desse, nós estamos oportunizando o conhecimento real e detalhado, né? Quem são esses candidatos? Regina Jansen se apresenta aqui para vocês. Minha candidatura nasce da militância, da advocacia, de uma área do direito, a área do direito previdenciário, especificamente a área que eu milito, mas ela criou corpo, se agigantou e chegou em todo o estado do Ceará. É uma candidatura da advocacia militante, não é a chapa dos milhões, é a chapa das propostas. Falando já em propostas, doutora Regina Jansen, nós queríamos saber qual é a sua proposta com relação à jovem advocacia. A jovem advocacia, é necessário ter um olhar muito específico. Eu digo com propriedade, professora Daniela, porque quando jovem advogada, eu entrei no direito e fui já ali formada, eu disse, pronto, agora eu sou uma doutora advogada. Mas a realidade eu vinha 20 anos do comércio. Então eu passei a faculdade com uma realidade de muitos jovens advogados, trabalhando de dia, estudando à noite, buscando esse sonho. E quando você se forma, você vai buscar a OAB, não é? A questão da anuidade, a possibilidade de se empregar em um escritório, como é o primeiro contrato de honorários. Então, tudo isso foram dúvidas que eu vivi e eu sei que muitos estão vivendo hoje. Então, a nossa preocupação, a nossa gestão vai ter esse olhar específico. Primeiro, um olhar voltado para a anuidade desse jovem advogado. Nós temos proposta de valores de redução para a jovem advocacia, dentro de uma perspectiva do nosso quadro de advogados, que hoje eu posso lhe dizer que representa uma carteira de clientes de 40 mil advogados, 40.100, certo? E nossa perspectiva é o quê? É pegar essa carteira de advogados, fazer um convênio com o comércio, lojista, a nível estadual e a nível nacional, e criar um sistema de pontos como foi criado no Piauí. No Piauí foi criado esse sistema de pontos e nós iremos implementar aqui no Ceará. Então, cada advogado que for comprando, consumindo, ele vai resgatar no final do período do ano e vai abater na sua anuidade. Para essa jovem advocacia, ela também precisa de um valor diferenciado, porque muito jovem advogado está vindo com o compromisso do FIES. Então, ele já vem com uma conta grande, aberta. Então, nós temos sim que ter um olhar que possa suprir. Nós tivemos uma decisão agora do Conselho Federal que impõe que não haja uma redução, né, das anuidades nenhuma seccional. Então, nós já estamos analisando, né, essa resolução para viabilizar um instrumento que dê condição para esse jovem advogado sem ferir o regramento do Conselho Federal. Nós temos também um olhar específico para a jovem advocacia no que diz respeito aos escritórios chamados CAOs, né, os escritórios compartilhados.
todo ano de eleição, esse tema ele vem como moeda eleitoral. Mas aqui eu quero dizer para você, jovem advogado, que o meu compromisso, por ter vivido essa falta de ter um escritório naquele momento quando a gente se forma, eu sei quanto vale você ter um ambiente onde você possa atender aquele seu primeiro cliente, que ele saiba que ali é um escritório, que não é um guichê, que não é um ambiente, não, é um escritório distinto. Nós podemos usar sim a sede antiga da UAB e estruturar aquelas salas em coworks, colocar uma funcionária, uma secretária-geral para atender em sistema de rodízio. Outra preocupação que eu tenho grande com a jovem advocacia é a formação continuada. E aí não se estende só a jovem advocacia, mas a classe como um todo. Então é preciso a gente transformar a escola superior em uma escola de excelência em ensino jurídico. E para isso, essa carteira de clientes de 40 mil, nós temos condição de fechar uma parceria com as universidades e conseguir as chancelas para ofertar curso de especialização, mestrado e quem sabe doutorado. Com Professora certeza. Daniela, nós temos a advocacia anseia pela formação continuada. Independente da Carência de conhecimento, carência de né? conhecimento, o direito, ele é contínuo, a gente precisa da formação continuada. Está aí a essência do nome. E a essência até do próprio Instituto Intelligence, que nós sabemos que encabeçou esse viés e essa conotação para toda a sociedade. Né? Exatamente. Então, essa preocupação, nós temos que transformar a ESA, a Escola Superior, em uma escola de excelência em ensino jurídico, que dê condição para esse advogado buscar na nossa OAB. Outra coisa que eu queria aproveitar para os que estamos assistindo, e eu já deixo aqui, não sei se a senhora vai me perguntar, a advocacia tem que perceber qual é a estrutura da OAB. A OAB está aqui o órgão e ela é amparada por dois braços, a CAAS e a ESA. É um conjunto só, é um corpo só. Não são órgãos apartados, distintos, não. Fazem parte de um corpo só chamado OAB. Ótimo. Doutora Regina, é muito comum nessa época nós visualizarmos em redes sociais todos os candidatos falando sobre gestão democrática, não é verdade? Então eu queria que a senhora dissesse para os nossos ouvintes, né, a respeito do seu conceito de uma gestão democrática, que sempre nós visualizamos a senhora muito combatente e realmente falando não só para a jovem advocacia, mas também para os advogados mais experientes. Como é que é essa sua relação com a democracia, com a gestão democrática? Bom, primeiro, eu venho de um histórico, né, de um trabalho em que eu vivi dentro de um comércio. Então, o comércio você aprende naquele dia a dia, fui gerente de lojas, eu sei o que é lidar com pessoas. E na OAB, eu assumi a presidência da Comissão de Direito Previdenciário. E nós implantamos um projeto, um plano de ação, e por sinal foi a primeira comissão dentro da OAB Ceará a apresentar um plano de gestão, aonde foi apresentado todas as ações que nós iríamos nortear a gestão. Então, gestão democrática ela tem que ser pautada, delegar. Você precisa delegar as funções. Uma gestão que ela é centralizadora, engessada, as coisas não andam. É impossível, no mundo que nós estamos vivendo hoje, seja no aspecto empresarial, seja no aspecto institucional, como é a OAB, você ser uma gestão centralizada. Então, qual é a visão? Descentralizar. Nós temos um regramento, há um regimento interno, mas nós temos 67 comissões. Cada comissão dessa tem um tema afeta a sociedade, direcionado ao direito. E são braços da ordem, porque cada tema que se apresenta é preciso ser trabalhado especificamente nessa comissão, que são órgãos auxiliares do Conselho Pleno, serem pautadas as demandas, porque eles fazem esse trabalho, eles vão buscar a demanda que está surgindo e será apresentada nesse Conselho Pleno. E a partir daquele momento,
a gestão começa a agir. Isso, meu povo, dentro de um contexto amplo. Gestão democrática, ela não está localizada só em um ponto, não. Tem que ter uma equipe que esteja com o mesmo pensamento. E o interessante, doutora Regina, é que normalmente nós vemos nas suas postagens, na divulgação, na mídia que a senhora representa, a respeito da divulgação dessa sua chapa no interior. Então, isso é um marco da sua candidatura, exatamente demonstrar para a sociedade e para os advogados que não é tão centralizado, que da necessidade que tem do advogado partir para ver a problemática lá no interior do estado e não só ver os problemas aqui da capital, é isso? É isso. Quando se fala de uma gestão centralizada, democrática, já começamos a... Quem vai implantar essa gestão, ela já deve apresentar desde aqui do nascedouro. E nós estamos apresentando para a advocacia. Por quê? Porque a formação da nossa chapa, professora Daniela, ela foi construída exatamente com isso. Preocupada com o colega advogado que está em Capuí, em Aracati, em todos os pontos, em todas as cidades, porque a advocacia não é só a capital. Então, nós temos que ter, olha, gerir a OAB tem que ter um olhar, ter uma visão holística do todo. Então, você tem que ter esse braço de conselheiros representando cada subseção, para que aquele advogado que está ali, ele traga as demandas para dentro da gestão. Então, nós já começamos demonstrando para a sociedade, para a advocacia, o nosso compromisso dessa gestão descentralizada, democrática, que é isso que nós queremos. Nós estamos aqui diretamente do estúdio do Instituto Intelegens, entrevistando a doutora Regina Jansen, candidata à presidência da OAB de 2019. Dando seguimento exatamente aos questionamentos, eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito da sua gestão com relação aos tribunais e às defesas de prerrogativa que são tão importantes e tão almejadas e a serem alcançadas pelos advogados, não é verdade? Exatamente. Primeiro eu quero dizer que o norteamento de todo o nosso trabalho, ele se pauta em 3 linhas, em 3 vertentes principais. A nossa Constituição Federal, às vezes a gente fala disso e parece que ficou assim distante, banalizado. Olha, gestão de OAB tem que se pautar nos seus atos, no direito, na Constituição Federal. Tem que se pautar e nortear em defesa da nossa lei federal, que estabelece o nosso estatuto. E no nosso código de ética. São esses 3 pilares que devem sustentar a gestão da ordem. Dentro dessa visão, dessa perspectiva, nós fizemos um trabalho na área do direito previdenciário e foi implantado o FIP. Não sei se a senhora conhece muito bem o FIP. Isso representante do Instituto Intelegens lá no FIP. Os colegas advogados, olhem só o que nós conseguimos dentro da nossa gestão à frente da Comissão de Direito Previdenciário. O Fórum Interinstitucional Previdenciário é referência nacional, especificamente no TRF5. Foi implantado um FIP onde congrega o Judiciário, Justiça Federal, o INSS, Ministério Público, Procuradoria, os institutos, a OAB através da Comissão de Direito Previdenciário. E o FIP se fortaleceu e cresceu, que se tornou referência no TRF5, onde eu fui apresentar a estrutura desse fórum. E qual é a visão? É justamente estabelecer esse diálogo entre as instituições. O que nós queremos? Implantar essa mesma metodologia nos tribunais, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho. É preciso a OAB, e é importante dizer, o FIP nasceu, esse Fórum Interinstitucional Previdenciário, por uma iniciativa da Comissão de Direito Previdenciário, diferente do FIP do Rio Grande do Sul, que surgiu por iniciativa do Judiciário. Lá, o Judiciário apresentou e chamou a OAB. Aqui no Ceará, por isso é referência,
foi iniciativa da OAB, através da Comissão de Direito Previdenciário, e foi chamadas as instituições. E quero implantar isso a nível estadual. Nós precisamos estabelecer um diálogo com o Poder Judiciário. Olha, eu tenho dito reiteradas vezes, processo não nasce do nada, não nasce na mão do magistrado. Quem faz o processo nascer é o advogado. E esses processos que surgem, ele vem das demandas sociais. E não só o nascimento do processo, mas também de inúmeras teses. De teses. Então, tudo isso passa por nós, pela advocacia. Então, é necessário que a OAB, isso é uma responsabilidade e é o próprio cumprimento da lei federal e da Constituição. Então, quando você chega no judiciário, que a morosidade, todos sabem que existe, está batendo recorde de ser, né, o mais moroso do país, mais uma vez. O que acontece? Qual é o papel da OAB? Por que a gestão não chegou e tentou implantar esse diálogo para que pudesse modificar? Então, meus caros, fica um questionamento. Então, qual é a nossa visão de gestão? Estabelecer esse diálogo para acompanhar. E quando não der certo, tem que se usar o instrumento jurídico e sim fazer devidas representações, porque precisa ser respeitada a lei federal, precisa ser explicado por que aquela vara não anda. E aí nós temos um projeto chamado, vamos implantar um sistema chamado Hackathon. O Hackathon, ele baixa e vai acompanhar todas as publicações do Diário Oficial. E nós vamos poder saber em tempo real quais são as varas que não estão despachando. Quais são as varas que não estão com juiz titulares. Aí você pode me dizer, a OAB vai ter essa informação para quê? Para chegarmos lá na vara, para fazer a devida fiscalização, o devido acompanhamento. Daniela, não adianta nós... olha, a situação hoje está ou por omissão da OAB ou por conivência. E do jeito que está, não pode mais continuar. Então, o presidente da OAB tem que ter na mente, quem se apresenta para ser gestor da OAB, ele tem que ter na sua mente que ele foi eleito para ser o advogado de toda a classe. E nesse sentido, ele tem que deixar de pensar em si e pensar na coletividade. E eu quero aqui dizer uma coisa que eu tenho me preocupado muito. Nesse momento, nesse ano de eleição, essa eleição, ela tem uma característica, porque ela não é uma eleição de amizade. Nesse momento, a advocacia está criando uma consciência, porque já estrangulou, trata-se de uma eleição pela sobrevivência da advocacia. Doutora Regina, a senhora se apresenta como uma chapa para renovar, não é isso? Sim. Renovando a advocacia. Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso, né? E deixo já aqui um tema livre para a senhora conversar com todas as pessoas que estão nos assistindo. E ele representa o anseio da advocacia, professora Daniela. A advocacia não quer mais esse mais do mesmo que está aí presente há 20 anos. Hoje o jovem advogado que está agora nos ouvindo, eu peço que vocês façam uma análise das eleições passadas. Busquem os nomes que estavam concorrendo. E vocês vão perceber que hoje, parece que a eleição lá atrás, são os mais dos mesmos, são as mesmas pessoas. Então, por essa razão, é necessário nós termos uma renovação verdadeira. Não se trata de uma renovação apenas da presidência, mas sim de todo o quadro de gestão. Nós só podemos mudar o que está aí se nós tivermos uma gestão comprometida com a advocacia. Você quer um tema livre? Pois eu vou lhe dizer um problema muito sério que nós enfrentamos para a implantação do piso salarial de advogado. E esse problema não diz respeito apenas a quem é advogado empregado. Nós temos um problema, muitos colegas estão prestando concurso para as prefeituras. E quando sai o edital, todos já viram aí o edital de prefeitura, o valor R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000 para ser um procurador do município.
Então isso é muito grave, isso é muito sério. E aqui eu não estou falando de piso ético. Nós precisamos ter um piso legal. O piso ético, para os que não sabem, e que há aí agora a aprovação do Conselho, da OAB, é aquele selo tipo ISO, né? O selo que reconhece que aquele escritório paga o piso de referência da OAB. Mas o que a gente quer para a advocacia é um piso legal. Como existe no Piauí, como existe no Rio Grande do Norte. Nós precisamos ter essa garantia para a advocacia. E só uma presidência independente, sem comprometimento político ou acordo extra-classe, será capaz de fazer isso pela nossa advocacia. Por isso eu já peço aqui para os que nos ouvem que conheçam nossas propostas, deem oportunidade para o novo. Nós temos a oportunidade também, dentro de todos os projetos, de ter o nosso plano de saúde. Lembra a carteira que eu lhe falei? Muito importante para toda a advocacia, né? Exatamente. Então, nós temos condição de ter o plano de saúde da advocacia com preço abaixo do mercado. Conheçam a chapa A Ordem e Renovar. Chegou a hora de nós termos uma gestão independente voltada para a advocacia. Não votem por amizade. Votem pela sobrevivência da advocacia. Todos nós somos advogados independentes. Chegamos aqui por méritos próprios. Não devemos nada a ninguém. O voto, meus irmãos, é secreto. Tenham certeza disso. Nós somos uma classe diferenciada. Nós sabemos o direito. E esse direito de votar, escolher o nosso presidente da ordem, ninguém pode dizer lá de cima para baixo. Somos advogados independentes. E peço aqui o voto para a Chapa 11. Nós queríamos realmente agradecer à doutora Regina Jansen pela disponibilidade de estar aqui conosco no estúdio do Instituto Interleges e agradecer a você que está assistindo a esse projeto Eleições OAB 2019 para a presidência e mais uma vez pedir para a doutora Regina deixar sua mensagem para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero dizer, meus amigos, que esse momento é um divisor de águas para a advocacia. Vocês que estão iniciando na advocacia, vocês que já conhecem toda a história da advocacia, os gestores que já passaram, nós temos a oportunidade de colocar a nossa OAB no caminho onde ela se desvirtuou. Para trás, como diz o outro, para trás mente, os gestores se desvirtuaram dos caminhos. E agora nós temos essa oportunidade de ter uma OAB livre, que luta em defesa da advocacia, sem interesse algum que não seja essa defesa. No dia 28 de novembro, você tem na mão o poder de decisão. Que tipo de OAB você quer? Como é que você quer se sentir na condição de advogado? Você quer continuar sendo desrespeitado, destratado, tendo uma OAB omissa? É esse tipo de OAB que você quer? Porque se não for, meu irmão, você tem a opção. Você tem Regina Jansen, a chapa A Ordem é Renovar. E o nosso número é o 11. Acredite que nós podemos mudar. Muito obrigada, professora, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Uma boa tarde a todos vocês.